Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira e eu estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para este sábado, dia 13 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva, nos pontos em amarelo, no meio do azul temos temporais, nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas moderadas a forte. Aí no sul e sudeste do Rio Grande do Sul e parte sul-leste do estado. E chuva fraca moderada no nordeste do estado. Pontos de chuva fraca moderada sobre o sudeste catarinense. E chuvas moderadas a forte no leste e nordeste catarinense. E chuvas fracas a moderadas no leste do Paraná. Ponto de chuva fraca no noroeste do Paraná. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o sul de Goiás, oeste de Goiás, norte de Goiás. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no leste, norte de Minas, litoral sul da Bahia. Pontos aqui de chuvas fracas a moderadas no centro-leste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso. E algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais no norte do estado. Chuvas fracas e no sul do estado do Tocantins. Áreas de chuvas moderadas a forte e alguns temporais aqui na faixa norte da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste de Pernambuco, o oeste da Paraíba e o oeste do Rio Grande do Norte. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais no sudeste do Ceará, leste do Ceará, no centro-oeste do Piauí e o leste do Maranhão. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o norte do Tocantins. Há condições para temporais e chuva forte no sul do Pará, no centro-oeste do Pará, no noroeste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no norte do Pará. Condições aqui para chuvas moderadas a forte no centro-sul do Amapá, oeste do Amapá, leste do Amapá. Algumas áreas aqui de chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em pontos do norte e oeste do Amazonas, com alguns temporais isolados. Algumas áreas de chuva fraca a moderada na área central e norte do Amazonas. Pontos aqui de chuva fraca a moderada sobre o sul e sudoeste de Roraima. Em algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais no centro-norte de Roraima. Avançando aqui às 3 horas, as condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste e noroeste de Roraima. Chuvas fracas aí no centro-norte e noroeste do Amazonas, alguns pontos de chuva fraca moderada. No centro-sudoeste do Amazonas, alguns temporais no sudeste do Amazonas. E chuva forte no leste do Amazonas, divisa com o Pará. Área de chuva fraca na área central de Rondônia. Condições aqui para várias áreas de chuvas fortes e temporais sobre o centro-oeste, sul e sudoeste do Pará. Leste, norte e nordeste do Pará. Litoral norte do Pará também. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste e sul do Amapá. E alguns temporais sobre o leste do Amapá. Litoral norte do Amapá. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o litoral do Maranhão. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte sobre o sul do Maranhão. Pontos aí de chuvas moderadas a forte sobre o centro-norte do Tocantins. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste do Piauí, sul do Piauí. Sudeste do Ceará. Litoral nordeste do Ceará. Chuvas moderadas a forte no centro-oeste de Pernambuco e noroeste da Bahia. E pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o leste do Sergipe. Chuvas fracas a moderadas sobre o norte do Mato Grosso, sul do Mato Grosso. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o litoral sul da Bahia. Chuvas fracas aí sobre o sul de Goiás, nordeste de Goiás. Alguns temporais sobre o sul do Mato Grosso. Chuvas fracas a moderadas no norte catarinense. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o sudeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste catarinense. Litoral norte catarinense. Segue muita chuva aí no sul e sudeste do Rio Grande do Sul, chuvas moderadas a forte. Também partes do sudoeste do estado. Chuva fraca no litoral nordeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 6 horas, condições para chuvas moderadas a forte no sul e sudeste do Rio Grande do Sul, no leste do estado. E partes aí do sudoeste do estado. Áreas de chuva fraca moderada sobre o oeste do Rio Grande do Sul. Chuva fraca na área central catarinense. Pontos aí de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste catarinense. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes sobre o sul do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas no nordeste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas no sul de Goiás. Pontos aqui de chuva fraca no centro-sul do Mato Grosso. Alguns temporais no norte do estado na divisa lá com o Pará.
Algumas áreas de chuva fraca moderada de forma isolada no sul do estado do Tocantins. E algumas áreas de chuvas moderadas, forte e temporais sobre o centro-leste do Tocantins, noroeste da Bahia, o sul aí do Piauí, o sul do Maranhão, leste do Maranhão. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o leste do Piauí, oeste de Pernambuco. Chuva fraca moderada no sul do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas fortes no leste do Maranhão, com alguns temporais isolados. Pontos de algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o litoral do Maranhão, litoral do Piauí e litoral do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes e temporais no centro, sul e sudeste do Pará, sudoeste do Pará, oeste do Pará, noroeste do Pará. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-sul do Amapá e alguns temporais no leste do Amapá. Pontos aqui de chuvas fracas ou moderadas no centro-sul de Roraima, alguns temporais no sudoeste do estado. Alguns temporais no norte do Amazonas, ali próximo à divisa com Roraima. E algumas áreas de chuva fraca moderada no noroeste do Amazonas e no centro-leste do Amazonas e sudeste do Amazonas. Alguns temporais no leste do Amazonas da divisa ali com o Pará. Avançando aqui às 9 horas, as condições para alguns temporais no norte do Amazonas, ali próximo à divisa com Roraima. Chuvas fracas ou moderadas no noroeste do Amazonas. Alguns temporais no sul de Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no leste e nordeste do Amazonas. Condições aqui para chuvas moderadas ou fortes e alguns temporais sobre o centro-oeste do Pará. Chuvas fracas ou moderadas no centro-sul e leste do Amapá. E algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o litoral norte do Pará. Condições para algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes e temporais sobre o litoral do Maranhão. Em algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes e temporais sobre o litoral do Ceará, já no Fortaleza também. Condições aqui para algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no centro-sul e leste do Maranhão, sul do Piauí. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no centro-leste do Tocantins e no sudoeste do estado. Chance de temporais no oeste do estado, na divisa com Mato Grosso. E temporais sendo previstos no nordeste do Mato Grosso, ali próximo à divisa com Tocantins. Chuvas fracas no litoral sul da Bahia e no centro-sul do Mato Grosso. Alguns temporais no noroeste do Goiás de forma isolada e chuva fraca no sudoeste do estado. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o sul do Mato Grosso do Sul, no oeste do estado e na área central do estado. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o oeste do estado do Paraná. Chuvas fracas a moderadas no centro-sudeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no leste catarinense. Chuvas fracas no nordeste do Rio Grande do Sul. E algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no sul, leste, sudoeste e partes do oeste do estado. Muita chuva aí no sul do Rio Grande do Sul. Avançando aqui ao meio-dia, condições para chuvas moderadas ou fortes no sul e sudeste e leste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas ou moderadas no nordeste do estado. E há condições para temporais de chuva forte no centro-oeste do Rio Grande do Sul, com chance de tempo severo aí. No noroeste do estado, com risco para granizo, ventos fortes e muitos raios. Condições para temporais no leste catarinense, partes do sudeste catarinense. Algumas áreas de chuva forte e temporal sobre o sudoeste do Paraná, ali próximo à divisa com a Argentina. E chuva fraca moderada no oeste do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes no sul do Mato Grosso do Sul, no nordeste do estado. Pontos de chuva fraca moderada sobre o nordeste de Minas, litoral sul da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes sobre o noroeste de Goiás, o leste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso. Chuvas fracas no noroeste do Mato Grosso. Há condições para temporais de chuva forte no centro-oeste do Tocantins, norte do Tocantins. Temporais de chuva forte aqui no oeste do Piauí, norte do Piauí, centro-leste do Maranhão, norte do Maranhão. Noroeste do Ceará, norte do Ceará. Chance de temporais na região de Fortaleza novamente, na região de São Luís. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o oeste e noroeste do Pará. Alguns temporais isolados sobre o norte do Pará, na divisa com o Amapá, no leste do estado, bem isolados, no litoral do estado. Chuvas fracas ou moderadas no centro-oeste e norte ali do Amapá. E alguns temporais no leste do Amapá. Chuvas fracas ou moderadas no sul de Roraima. E pontos aí de chuva fraca moderada no leste do Amazonas, no nordeste do Amazonas. E alguns temporais isolados no sul do Amazonas e no norte do Amazonas. Próximo da divisa com Roraima. Chuvas fracas ou moderadas no noroeste do Amazonas. Avançando aqui às 15 horas, há condições para chuvas moderadas ou fortes, alguns temporais sobre o sudoeste de Roraima, sul de Roraima. Várias áreas de chuvas fortes e temporais sobre o estado do Amazonas, especialmente no centro-sul do estado. Com chance de tempo severo nesses pontos em laranja no sudoeste do Amazonas.
Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste do Acre e centro-oeste do Acre. Há condições para várias áreas de temporais sobre o estado de Rondônia, com chance de tempo severo no leste do estado. Há condições que para temporais de chuva forte em várias áreas do centro-leste e sul do Amapá, áreas do centro-leste e sul do Pará, nordeste do Pará, noroeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais no centro-sul do Amapá. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Amapá. Há condições aqui para chuvas fortes e temporais em várias áreas do centro do Maranhão, norte do Maranhão e sul do Maranhão. Alguns temporais atingem também aqui o centro-oeste e norte do estado do Piauí, partes do leste e sul do Piauí. Chuvas fracas a moderadas sobre o sul do Ceará e alguns temporais sobre o norte do Ceará. Também há condições de temporais sobre o norte do Rio Grande do Norte. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste da Paraíba, sul de Pernambuco e norte da Bahia. Temporais em várias áreas do estado do Tocantins. Chance de tempo severo no sul do estado. Chuva fraca no sudeste da Bahia. Várias áreas de temporais e chuva forte sobre o estado do Mato Grosso, com chance de temporais severas no oeste do estado, no divisa com a Bolívia. Alguns temporais atingindo a faixa oeste, sudoeste e noroeste do Goiás, com chance de tempo severo sobre o sudoeste do Goiás. Ponto aqui de chuva fraca moderada sobre o nordeste e Minas. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte temporais atingindo aí o centro-leste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas ou moderadas no sul de São Paulo, sudeste de São Paulo. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes em áreas do oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, pontos de chuva fraca moderada sobre o leste e nordeste do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte atingindo o oeste catarinense. Chuvas fracas ou moderadas ou até de forte intensidade em áreas do leste e sudeste catarinense. Pontos aqui de chuvas moderadas a forte em grande parte do Rio Grande do Sul, aí no centro-leste, sul e sudeste do estado e noroeste do estado. Pontos aqui de chuva fraca ou moderada sobre o sudoeste do Rio Grande do Sul. Avançando às 18 horas, há condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Chuvas moderadas a forte no sudeste, leste e nordeste do estado. Alguns temporais aí sobre o norte do Rio Grande do Sul, com chance de tempo severo na área central do estado. Algumas áreas de temporais atingem aí o leste catarinense, sudeste catarinense. Chuvas fracas a moderadas sobre o nordeste catarinense. Alguns temporais atingindo aqui o meio oeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte sobre o sudoeste do Paraná e temporais sobre o oeste do Paraná. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o centro-leste do Paraná. Há condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sul do Mato Grosso do Sul, norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, e chuvas fracas a moderadas sobre o noroeste do Mato Grosso do Sul, chuvas fracas a moderadas sobre o oeste do estado de São Paulo e sudeste de São Paulo. Algumas áreas aí de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o oeste e sul de Goiás. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro e sudeste do Mato Grosso do Sul, chuvas fracas a moderadas sobre o oeste e noroeste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Pontos de chuva fraca moderada sobre o sul do estado de Rondônia, norte de Rondônia. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o leste e norte do Tocantins. Há condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste e norte do Maranhão, o centro-norte do Piauí, o centro-oeste e noroeste do Ceará. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sudoeste do Rio Grande do Norte e sudeste do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte e nordeste do Pará, noroeste do Pará, o centro-oeste e sul do Amapá. E pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o leste e norte do Amapá. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do Amazonas, sul e sudoeste do Amazonas, sudeste do Amazonas, centro-norte do Acre. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste, leste e norte de Rondônia. Chuvas fracas na área central de Roraima e norte de Roraima, alguns temporais no sudeste de Roraima, divisa com o Pará. Avançando aqui às 21 horas, condições para chuvas fracas na área central ali do estado de Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas e temporais no centro-oeste do Amazonas, norte de Roraima, na divisa com a Venezuela. Pontos de chuva fraca no leste do estado do Amazonas. Chuvas moderadas ou fortes no oeste e sudoeste do Pará.
Pontos de chuva fraca moderada no leste do Pará, alguns temporais no norte do estado. Alguns temporais no oeste do Amapá. Chuvas fracas ou moderadas no norte do Amapá e leste do Amapá. Condições aqui para chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o centro-oeste e norte do Maranhão, norte do Tocantins. Alguns temporais na área central do Piauí e temporais também no norte e noroeste do Piauí. Algumas áreas de chuvas fortes e temporais no oeste do Ceará. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, centro de Pernambuco e norte da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o centro-sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Chuvas moderadas ou fortes na área central de Goiás. E pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sul de Goiás. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes temporais no centro-norte do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas ou moderadas no oeste do Mato Grosso do Sul. No leste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas no centro-oeste do estado de São Paulo. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o centro-norte do Paraná e sudoeste do Paraná. Chuvas fracas ou moderadas sobre o sul do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o meio-oeste catarinense, sul e sudeste catarinense, leste catarinense, norte catarinense. Pontos de chuvas moderadas ou fortes temporais sobre o centro-norte do Rio Grande do Sul, leste e nordeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas ou moderadas sobre o sul e sudeste do Rio Grande do Sul e sudoeste do estado. Vamos avançando para as 23 horas. Às 23 horas, há condições para chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-sul do Rio Grande do Sul, leste do estado, e alguns temporais no sudoeste do estado. Condições para temporais também sobre o norte do Rio Grande do Sul, e algumas áreas de chuvas moderadas ou fortes temporais no meio-oeste catarinense, leste catarinense e sudeste catarinense. Chance de temporais sobre o sudeste catarinense. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sudoeste do Paraná, centro-leste do Paraná. Alguns temporais sobre o norte do Paraná e o centro-sul de São Paulo. Chuvas fracas no leste do Rio de Janeiro, na faixa litorânea. Pontos de chuva fraca moderada no centro-norte do Mato Grosso do Sul. Alguns temporais sobre o sul e oeste do Goiás. Chuvas fracas ou moderadas sobre o sudeste do Mato Grosso. Pontos de chuva fraca moderada sobre o norte do Mato Grosso. Algumas áreas de chuva fraca moderada de forma isolada sobre o centro-leste da Bahia. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes na área central de Pernambuco, no centro-sul do Ceará. Condições aqui para temporais no oeste e norte do Piauí, norte do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o centro-leste do Maranhão, centro-norte do Maranhão e oeste do Maranhão. Pontos de chuva fraca na área central do Piauí e na área central do Tocantins. Chuvas fracas no sudeste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no centro-oeste do Pará com temporais, no sul do Pará. Também no leste do Pará, na divisa ali com o Maranhão. No litoral do Pará também. Chuvas fracas ou moderadas sobre o noroeste do Pará, centro-sul do Amapá, alguns temporais no leste do Amapá de forma isolada. Algumas áreas de chuva fraca sobre o centro-sul de Roraima e temporais no noroeste do estado de Roraima. Algumas áreas de chuva fraca sobre o sul do Amazonas e alguns temporais no leste do Amazonas, próximo a Manaus, e no oeste do Amazonas também. Beleza? Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para decorrer deste sábado em todo o Brasil. No amanhecer deste sábado, aqui sobre áreas da região sul do Brasil, teremos mínimas entre 17 graus a 20 graus. Algumas áreas com 21 a 22 graus e mínima sobre o leste do estado catarinense, leste do Paraná e o noroeste do Paraná. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 16 graus a 19 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 23 ou até 24 graus no oeste do estado de São Paulo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 18 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 23 ou até 24 graus aí no oeste do estado do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 17 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 24 ou até 25 graus e mínima sobre o norte do estado do Ceará e norte do Rio Grande do Norte. Na região norte do Brasil, nas áreas mais claras, mínimas entre 20 a 23 graus. Nos pontos mais escuros, entre 24 a 25 ou até 26 graus. Em algumas áreas do estado do Amazonas e no nordeste do estado de Roraima.
Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde deste sábado em todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 32, chegando até 36, 37 graus sobre o nordeste do estado de Roraima. 38 graus alguns pontos ali. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus e nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 graus sobre o norte da Bahia, centro-sul de Pernambuco, o centro-oeste da Paraíba. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Alguns pontos chegam a 31, 32 graus aí no sul de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Alguns pontos chegam a 31, 32 graus no centro-norte do estado de São Paulo, leste de Minas, norte de Minas e oeste do Triângulo Mineiro. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 21 graus a 23 graus e nos pontos mais escuros entre 24 a 27, 29, chegando até 30, 31 graus e sobre o norte do estado do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever, também deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições aí do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.